Escaloboloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarzen, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez um vídeo diferente, né? Uma collab com a amiga minha lá do AstroTubers, a Stephanie Werner, ou Werner, eu nunca falo o seu nome direito. Werner. Werner, né? E, bom, se apresente aí, Stephanie, para o nosso público. Bem, não é a primeira vez que eu apareço aqui no canal. Verdade. Acho que a gente fez um vídeo junto há muito tempo. Acho que em 2017, não lembro, 2019, sei lá. Já tem um tempo aí. Mas, enfim, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma. Eu tô fazendo meu doutorado aqui na Inglaterra. Tô aqui agora. Na Universidade de Nottingham. Eu trabalho com aglomerados de galáxias. E eu faço parte do projeto AstroTubers, que é um projeto de divulgação pelo YouTube. E também recentemente criei um canal pessoal também. Então sigam lá, gente, o AstroTubers e o meu canal. E, enfim, eu trabalho com aglomerados de galáxias, faço divulgação pelo YouTube. E também eu faço divulgação às vezes pelo Twitter. Tem vários projetos, várias hashtags no Twitter que eu também faço divulgação, que foram criados também por astrônomo. Tem vários astrônomos participando desses projetos de divulgação. E eu acho que é isso. Ah, legal. E os links que ela falou aqui, o canal dela, o canal do AstroTubers, o Twitter dela, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, para vocês seguirem lá. Divulgação científica de qualidade feita por uma astrônoma. E hoje eu chamei ela aqui, né? A gente fez essa collab intercontinental, né? Ela tá lá na Inglaterra e eu aqui no Brasil, para a gente comentar sobre esse ano maluco que é 2020, né? As pessoas estão falando que 2020 é o último ano de suas vidas porque ele está, entre aspas, atípico, né? Gafanhotos atacando plantações, ciclone bomba, asteroides do tamanho de estádios de futebol passando perto da Terra, entre aspas. Então a gente vai comentar, eu separei algumas notícias aqui que saiu na imprensa e eu vou comentar com a Stephanie aqui qual é o papel da divulgação científica na hora de tentar reduzir os danos, né, o ruído que essas notícias acabam trazendo, porque as pessoas ficam realmente com medo. Essa semana teve um bólido que passou pelos céus ali do Nordeste, né? E esse bólido gerou uma certa apreensão das pessoas. Essa semana não, que esse vídeo vai sair daqui a alguns dias, então semana passada, né? E as pessoas ficaram um pouco apreensivas e começaram a falar: pô, 2020 foi longe demais, ai meu Deus do céu. E na verdade, bólido é até comum. Teve no Japão há umas semanas, acho que alguns meses atrás no Japão, um bólido semelhante, e agora foi registrado aqui no Nordeste do país. Teve até câmeras da Bramon que fizeram o registro desse objeto. E aí, Stephanie, eu te pergunto, você, como astrônoma, e deve responder muitas questões em relação a isso, o que chega para você de pessoas apavoradas, com medo de coisas que chegam na imprensa, como teve um lance do asteroide do tamanho de um campo de futebol, né, que as pessoas falaram que ia passar perto da Terra e na verdade passou milhões de quilômetros de distância. O que você acha dessas notícias e qual tipo de ruído que vocês acabam tendo que lidar por conta desse alarmismo, às vezes, que a imprensa faz? Então, direto no Twitter alguém me marcaram nesse tal barulho no céu. Ah, E todo mundo. Aí às vezes as pessoas marcam nessas coisas de asteroide gigante vai colidir com a Terra. E aí, quando você vai ver a notícia, tipo, esse asteroide gigante vai passar a milhões de quilômetros da Terra. Sendo que a distância Terra-Lua é, tipo, mais ou menos 400 mil quilômetros. Então, tipo, é muito longe, sabe? E eu acho que, assim, tudo bem. Eu entendo que a mídia, ela quer chamar atenção pra si, enfim, chamar a atenção das pessoas e tal. Mas isso, ao meu ver, é uma irresponsabilidade, porque você acaba gerando aí uma ansiedade, uma preocupação nas pessoas que não é real. Então, assim, eu acho que tem que ter aí mais responsabilidade por parte das pessoas que fazem esse tipo de notícia. Então, assim, e é sempre assim, NASA diz que asteroide vai passar perto da Terra. Sendo que você vai ver e, tipo, você não vê esse tipo de notícia nos sites oficiais da NASA. Então, assim, que o asteroide vai passar perto da Terra, sabe? Nesse sentido nesse sentido alarmista, sabe? Não, então, mas eu acho que, assim, eu acho que a divulgação científica tem que ser feita, mas tem que ser feita com responsabilidade. As pessoas têm que ter noção de que não é colocar um título bait para as pessoas, para chamar as pessoas e aí você fala a notícia. Acho que tem que ter uma coerência aí, porque às vezes as pessoas não vão ler a notícia toda.
E aí não lê a notícia toda e fica só com o título na cabeça e sai espalhando por aí que o asteroide vai colidir em 2020. Coisa que eu vejo também é muita confusão sobre o que é cada coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas confundem o que é meteoro, o que é meteorito, o que é meteoroide. Então, tipo, meteoroide é quando o corpo tá no espaço. E aí, quando ele interage com a atmosfera, ele vira um meteoro. E o meteorito é quando ele atinge a superfície da Terra. Então, às vezes, tem muita confusão também nesse sentido de divulgação, assim, em questão de nomenclatura também, sabe? Então, eu acho que, assim, eu acho que é importante ter essa responsabilidade em passar uma informação que seja verdadeira, coerente e que o título não seja completamente bait, no sentido de você passar uma coisa que faça Dúbia, sentido, né? né? Sim. Dentro do que você falou, aconteceu uma coisa interessante, que eu fiz um vídeo sobre o bólido, né? E eu expliquei lá que é um bólido mais ou menos de 0,5 metro de diâmetro, pequeno, relativamente pequeno, mas grande o suficiente para fazer aquela luz e fazer aquele estrondo que foi escutado. Aí um cara nos comentários, exatamente isso que você falou, de as pessoas confundirem a nomenclatura dos objetos, né? Um cara falou assim, ué, se você falou que um bólido ou um meteorito, ele é destruído na atmosfera, geralmente eles são destruídos e não sobra nada para cair na superfície, geralmente não sobra nada, então como é que um asteroide não foi destruído na atmosfera e matou os dinossauros? Entendeu? Então a pessoa já fez uma confusão, porque no caso dos dinossauros, se é que foi isso que, né, dizimou os dinossauros, era um objeto do tamanho de era 10 quilômetros de diâmetro aproximado, né, esse que teria destruído, acabado com os dinossauros. Então, e ele não era um meteoro, porque meteoro é um fenômeno atmosférico, né, foi uma coisa diferente, foi um asteroide de proporção gigantesca que caiu ali e pode ter dizimado os dinossauros. Então as pessoas, por conta da nomenclatura ou a forma que a imprensa nomeia esses objetos, as pessoas começam a achar que é tudo uma coisa só e começam a achar incoerências, né? Como é que isso é dissolvido na atmosfera e o que matou dinossauros não foi? Então as pessoas acabam gerando um ruído de desinformação, né? As conclusões que as pessoas vão tomando por conta dessa irresponsabilidade que você falou, né? No meu canal, geralmente o que eu faço? Eu faço um título, eu tento ir na onda da galera que surfa, né, nesse sensacionalismo, só que eu coloco uma interrogação. Eu falo assim, asteroide grande vai passar pela Terra? Interrogação. Porque eu estou questionando, né? Aí as pessoas vão lá e eu estou dando a resposta. Mas geralmente eu vejo muito portal grande que não coloca essa interrogação. Tipo, asteroide grande vai passar perto da Terra. E fim, sabe? Então a pessoa, que nem você falou, as pessoas leem só os títulos das notícias e pronto, acabou. Aquele título se transforma numa afirmação que a pessoa vai ficar propagando por aí. Sim, com certeza. E uma coisa é que, por exemplo, há um tempo atrás saiu uma notícia que possivelmente um meteorito que caiu na Índia tinha matado uma pessoa. E aí associaram a morte da pessoa com o meteorito, e o meteorito era bem pequeno, assim. E aí ficou todo mundo se perguntando, meu Deus, se eu tô andando na rua e cai um meteorito em cima de mim. E as pessoas ficam muito na noia com isso, sabe? E se o meteorito cair em cima de mim? Então, o ponto é que esses eventos são muito raros. Então, assim, eu tenho até uns números aqui, ó, que teve as estimativas de, tipo, a gente ser atingido por algum objeto que vem de fora da Terra, elas variam muito. Então, por exemplo, tem um trabalho que diz, por exemplo, que é uma em 1.600.000, ou seja, muito pequeno. E tem uma outra que fala que é, por exemplo, uma em 700.000. Então varia, mas de qualquer forma é uma chance muito pequena. Então é mais provável, por exemplo, eu tenho aqui alguns números. É mais provável que você você morra de um acidente de carro, por exemplo, que você morra num incêndio, que você morra num tornado, que você morra, um relâmpago caia em cima de você do que um meteorito. do que você morrer de meteorito. Então, assim, tem duas coisas aqui que são mais raras do que o meteorito, que, por exemplo, um ataque de tubarão
Então é mais provável que um meteorito caia em cima de você do que um ataque de tubarão, por exemplo. Isso é segundo esses estudos aqui. Pode ser que os números variem de estudo para estudo, mas o meu ponto, e a chance de você ganhar na loteria é muito menor do que você ser atingido por um raio ou você ser atingido por um meteorito. Então a chance de você ganhar na loteria e ficar super rico é muito, muito, muito pequena. Então, assim, o meu ponto aqui é dizer que essa chance da gente morrer seja um pequeno meteorito, você tá andando na rua e ele cai em cima de você, escolhe você pra atingir. Ou, por exemplo, um grande asteroide, como foi o caso dos dinossauros, atingir a Terra e as pessoas acabarem morrendo ou pelo asteroide ou por efeitos que vêm depois do asteroide, né? Tipo, porque se um grande asteroide atingir a Terra, tem aí os efeitos que vão causar no planeta. Então, assim, essa chance é muito pequena. Então, acho que vocês têm que ficar mais preocupados em dirigir conscientemente, por exemplo, do que alguma coisa nesse sentido. É uma preocupação que a pessoa tem que é à toa, né? É uma preocupação que ela não deveria ter, né? Se você for pegar a probabilidade, é que nem pessoas que têm medo de avião. Se você pegar a probabilidade de chances de você morrer no acidente, é maior num trânsito do que voando de avião. Então é até uma preocupação que a pessoa tem exagerada, porque se for ver estatisticamente falando, as chances de você morrer numa rodovia são muito maiores. Sim, tem muito isso e a mídia tem que prestar um pouquinho mais de atenção nesse sentido para não causar aí uma ansiedade nas pessoas. Por exemplo, esse ano, 2020, o que aconteceu? Teve a pandemia, teve a coisa toda do coronavírus. Isso causou um estresse geral. E não foi um estresse geral no Brasil, foi um estresse mundial. Então, assim, foi uma situação... É uma situação que a gente tá passando ainda. E é uma situação muito ruim e que mexe com a cabeça das pessoas. E aí, ainda vem esse tipo de notícia, que a pessoa fala, pô, tá tendo pandemia e ainda vai cair um asteroide. E aí, enfim, Gafanhotos, Krakatoa, tudo ao mesmo tempo. Sim, os gafanhotos e tudo assim, de uma vez, e aí as pessoas vão enlouquecer. E eu acho que, assim, tem que ter essa responsabilidade, não só do ponto de vista, assim, o que causa no psicológico das pessoas, mas também isso enfim, eu não posso falar muito sobre isso porque não é minha área, mas também do ponto de vista científico. Senão vai ficar igual o lance do Pedrinho Lobo, né? Tipo, da imprensa ficar sempre falando dessas coisas, dessa forma. Vai chegar uma hora que quando ela realmente tiver alguma coisa que gera alguma calamidade, ninguém vai acreditar. Porque, todo ano tem um fim do mundo, todo ano tem um asteroide, todo ano tem um gafanhoto invadindo fazenda. E as pessoas não vão acreditar mais. Você vai minando a própria credibilidade da imprensa. Então, e eu acho que a divulgação científica, não só como a divulgação, como o pessoal da comunicação, etc., tem que ouvir também as outras pessoas. Porque, por exemplo, não é porque eu sou astrônoma que eu nunca vou errar. Então, assim, eu sou uma pessoa e todas as pessoas erram. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se eu coloco um conteúdo que chegam profissionais da área, por exemplo, eu trabalho com aglomerados de galáxias. Então eu estudo mais galáxias, o universo em larga escala, cosmologia, é mais por aí. Evolução de galáxias. Mas, por exemplo, vamos supor que eu faça um vídeo sobre planetas. E aí a minha amiga chega pra mim que trabalha com planetas e fala assim, olha, Stephanie, aquilo ali que você postou tá induzindo a um pensamento errado. Aquilo ali não tá certo, não tá legal. E aí eu vou ter que ter a humildade ou de ir lá e me corrigir, ou então eu vou apagar o que eu fiz, entende? Assim, de preferência, assim, tentar mostrar para as pessoas que o que eu falei estava errado. E ter essa humildade de falar assim, olha, estava errada, e estava errada mesmo, e tudo bem, porque todo mundo erra. Então eu acho que, assim, as pessoas também têm que ter essa consciência de que todo mundo erra e que isso vai acontecer com todo mundo, seja a pessoa mais especialista do universo, ela tá aí suscetível ao erro. Sim. Eu acho que o que acontece, que eu percebo muito no meu público, é que quando a gente fala de ciência, como a gente trabalha com ciência, algumas pessoas têm uma noção de que a ciência é uma coisa definitiva, é uma coisa assim que está dando uma resposta
porque é irrefutável, porque é a ciência. E, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, a ciência traz questões e uma teoria, ela não vai ficar lá sendo válida para sempre. Um dia que a gente achar que descobrir alguma coisa no universo que torna a relatividade insuficiente para explicar, ela vai cair e vai dar lugar a outra teoria que vai tentar explicar de uma maneira melhor. E é assim que a ciência acontece. Só que as pessoas têm essa noção de que um astrônomo não pode errar porque ele estudou, um historiador não pode errar porque ele estudou. É exatamente isso que você falou, as pessoas não são infalíveis, as pessoas erram, né? Aí cabe o divulgador, ou o cientista, ou o professor que seja, que quando for reportado do erro, vinha público e ia falar, não, eu errei, vou tirar o vídeo. Eu já tirei vídeo do ar mais de uma vez porque tinha informação que estava equivocada, que eu comentei errado, ou porque, por exemplo, o artigo que eu usei como fonte, ele não estava tão correto, ou ele tinha caído por algum motivo. E eu fui lá e tirei o vídeo, porque a minha intenção aqui no canal é trazer informação com o máximo de credibilidade possível. E a credibilidade você constrói também admitindo os seus erros, né? A partir do momento que você posta alguma coisa que algum especialista, algumas pessoas perceberam que não está condizendo com o que você está dizendo, não está dizendo com os fatos, acho que é uma questão ética e até profissional da pessoa em retirar aquele conteúdo dali e repostar ele depois corrigido. Sim, totalmente. Eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que faz parte aí não só da divulgação, mas eu acho que do próprio crescimento pessoal de cada um. Uhum. Essa questão de enfim, de admitir os próprios erros. E não só isso, mas como você falou, essa questão da ciência, de mostrar que a ciência não é aquela coisa assim, que você vai sentar numa sala de aula e aí o professor vai falar, olha, isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim. E a ciência não é isso. A ciência é feita de perguntas. É claro que tem várias perguntas que a gente sabe já responder, mas tem muitas outras que estão em aberto e que a gente está aí tentando responder. Isso que é pesquisa. É isso que é a questão aí de ser cientista, né? De você tentar responder perguntas que ainda não foram respondidas. E, por exemplo, tem várias áreas da ciência, por exemplo, que não conversam tão bem. Por exemplo, se você for pegar aí a questão da cosmologia e a quântica, por exemplo. Sim. Gravidade quântica. Então, assim, as duas explicam muitas coisas no universo, mas em alguns pontos elas não batem. Então, assim, quer dizer que tem alguma coisa faltando ou alguma coisa vai ter que mudar. Então, eu acho que essa questão da divulgação também é importante, essa questão de você trazer isso de que a ciência não é uma coisa estacionária, ela sempre vai evoluindo e sempre substituindo pensamentos anteriores por pensamentos novos que explicam mais coisas. E não só isso, mas também a questão do método científico, porque uma coisa que mudou a minha vida foi ler aquele livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E que ele fala, por exemplo, sobre a questão do pensamento crítico. Então ele começou várias coisas que eu acreditava antes e eu não parava pra pensar, será que é assim mesmo? Será que é isso? Será que o que eu ouvi é real? Será que essa notícia tá certa? Será que... Você começa a se perguntar, e aí você começa a se perguntar tudo, você começa a se tornar uma pessoa mais crítica. E eu acho que o método científico traz um pouco disso, sabe? De você se perguntar, observar a realidade, observar as coisas ao redor e ver se aquilo condiz com a sua hipótese inicial. Então, eu acho que a divulgação também tem esse papel aí de querer fazer com que as pessoas sejam um pouco mais críticas com relação ao que elas ouvem, sabe? Porque às vezes enfim, eu digo isso porque isso foi importante pra mim, por exemplo. Esse livro foi um livro que me marcou, porque antes dele eu acreditava em muitas coisas e depois dele eu só saí cheia de dúvidas e me perguntando muitas coisas. Mas será? Mas será? Mas será? Você vira a pessoa chata que se pergunta tudo. Mas por quê? Mas como? Então fico curioso aqui em saber quais eram as coisas que você acreditava antes de ler esse livro, né? Você acreditava em horóscopo? Não, assim, horóscopo, astrologia eu nunca acreditei, não.
Mas ele falou Eu já bastante fiz sobre mapa, isso nesse livro, mapa né? astral no passado, pra saber. Ele fala um pouco sobre astrologia nesse livro também. Aham. Eu, quando era criança, eu era muito interessada por astronomia e ciência em geral. Hoje eu vejo que o que eu gosto, assim, é pesquisa. Eu gosto muito de astronomia, óbvio. Uhum. Enfim, tô aqui. Mas eu também sempre fui muito interessada por ciência, tipo, química, também gostava de filosofia. Eu gostava muito dessa parte de neurociência, por exemplo. Eu acho que se eu tivesse ido pra essa área de neurociência, eu estaria muito feliz também. Porque é uma coisa que me interessa muito. Uhum. Mas antes do livro, eu gostava de ciência, mas eu não sabia muito bem separar. Então, por exemplo, eu era adolescente, sei lá, devia ter o quê? Não sei, 13 anos, não sei exatamente. Mas, às vezes eu via aquelas coisas que apareciam no History Channel, por Ah, exemplo. meu Deus. Então, aí eu era adolescente, eu via aquilo, e eu ficava assim, cara, será que é várias daquelas teorias da conspiração e não sei o quê? E várias dessas coisas eu considerava, porque eu não tinha ninguém pra me falar, olha, não faz sentido. Eu não tinha alguém pra me falar. E o que aconteceu foi que quando eu entrei na graduação em astronomia, na primeira matéria que eu tive, foi com um professor que ele é ótimo. E ele já chegou, assim, dando tapa na cara de todo mundo, assim, no bom sentido, de falando assim, olha, essas coisas aqui, ó, não, tá? Não. Sabe, essas coisas, por exemplo, assim, Nibiru, não. Coisas meio assim, ele falou tudo não, 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 não. E eu não lembro se foi ele ou foi algum outro amigo que comentou desse livro do Carl Sagan. E eu acho que, por exemplo, essa questão do Carl Sagan, os livros dele, e como ele passava o conhecimento, aquilo me mudou, assim, de verdade, sabe? Eu lembro que a Stephaniezinha, não que eu seja muito grande hoje, mas enfim, a Stephaniezinha acreditava nessas coisas e assim, porque era o que ela via e ela não tinha tanto pensamento crítico. Aham. E ela ela recebia aquilo e achava que aquilo talvez fosse ok. Uhum. Mas aí, enfim, é uma questão de construção. E eu acho que as pessoas precisam, às vezes, de alguém que chegue pra elas e fale, olha, vamos parar pra pensar sobre isso? Será que isso aqui faz sentido? Uhum. Então eu acho que por isso que a divulgação científica é muito importante. Uma coisa que eu percebo muito nos dias atuais é que as pessoas estão levando muito a sério o conhecimento empírico sobre determinados assuntos. Se você for ler os antigos filósofos, eles dão muito valor para o conhecimento empírico das coisas, enfim, mas era um pensamento filosófico de séculos atrás, e hoje a gente tem uma bagagem histórica científica que nos permitem acreditar, não acreditar, que eu não gosto de usar essa palavra, mas confiar nos experimentos feitos, não por nós, mas por outras pessoas capacitadas para medir certas coisas. Enfim, por exemplo, citando aqui a galera da Terra plana, eles usam como argumento a experiência empírica que eles têm de observação. Eles olham para o horizonte, numa praia, e olham para o mar, e eles, da forma que eles estão vendo ali, eles não conseguem enxergar uma curvatura, porque nem daria para ver uma curvatura ali a nível do mar. Só que eles usam o conhecimento empírico sobre aquilo para usar como, não digo argumento, mas usar como prova, né? Eu estava lá, então eu percebo hoje muito isso, né? Quantas vezes eu vou falar sobre uma missão da SpaceX, eu transmiti aqui o lançamento da Crew Dragon. E aí teve gente falando que foi feito em estúdio, que não sei o que apareceu um rato, aquela conversa toda, aquela maluquice. E aí eu falei, não, gente, não é assim assado, não é assim que as coisas funcionam. Realmente mandou um foguete para lá, tem muitas pessoas envolvidas. Aí, uma coisa que falaram, muitas vezes repeti esse comentário durante a live, né? Mas você estava lá? Você viu? Você conhece alguém de lá? Então, as pessoas têm dado muito valor a isso, de tipo, só acredito se eu estiver lá vendo. E não é assim, né? Hoje a gente tem ferramentas, a gente tem pessoas capacitadas que podem olhar para nós, medir por nós e a gente ter uma certa confiança nisso. E eu percebo que as pessoas têm dado muito valor a isso, né? Eu tenho que estar lá para acreditar.
Então, por isso que eu acho que é importante o papel do divulgador científico, assim como você falou, que ele traz as respostas para a gente. Porque uma pessoa assim que não tem a informação do senso comum, né, um pensamento destreinado, ela não tem para quem perguntar, né, muitas vezes. Ela tem aquela dúvida e não tem uma referência. Então, por isso que eu acho importante o trabalho que você faz, os AstroTubers fazem, o Space Today, enfim, todo mundo que se propõe a explicar as coisas com uma linguagem acessível, porque as pessoas realmente não têm referência, então elas acabam acreditando nos próprios olhos muitas vezes. Eu acho que também tem a questão de, assim, por exemplo, essa questão que você falou da Terra plana. O Eratóstenes, ele, há milhares de anos atrás, mediu enfim, o raio da Terra, o tamanho, né? Enfim, e isso foi há milhares de anos atrás. Então, Sim. isso é uma coisa que voltou agora, mas que, assim, não tem muito motivo, no sentido de que existem várias evidências de que a Terra de fato, aí mais ou menos redonda, achatada nos polos, um geóide. Enfim, então, assim, eu acho que também tem essa questão de que de bater muito o pé em coisas que já estão bastante consolidadas, entende? Eu nem volto muito nessa questão, porque assim, é uma coisa que já está consolidado, todos os nossos cálculos de física, de astronomia, de astrofísica, tudo a gente considera a Terra como redonda. Então, assim, é uma coisa que entre a academia a gente nem discute. Assim, porque já é um conhecimento consolidado. A gente sabe que as equações de Maxwell funcionam para engenharia. Enfim, a gente sabe que muitas coisas funcionam e que já estão bem consolidadas. Óbvio, como a gente falou antes, conforme a gente vai evoluindo aí a pesquisa e o conhecimento, a gente vai substituindo pensamentos anteriores e vivendo aí sobre uma nova perspectiva. As pessoas resgatam essas coisas porque eu acredito que é por conta de certas convicções, que as pessoas crescem, né? Por exemplo, a pessoa cresce num ambiente mais conservador religioso. E aquele ambiente a pessoa aprende que a Terra tem formato Y, sendo que nenhuma parte da Bíblia está falando do formato da Terra, mas as pessoas compreendem ou interpretam de maneira equivocada. E a pessoa cresce com aquela convicção. E aí ela vai aprender a ciência. E a ciência nem sempre fala o que você quer ouvir, e tendo como base aqui as convicções que a pessoa já tinha. Então ela tem uma certa revolta com aquela informação nova que não está alinhada com o que ela acreditava. E aí eu acho que isso é uma das coisas que favorecem ao surgimento de pessoas que questionam o formato da Terra hoje em dia, né? E também tem uma coisa que tem um documentário do Netflix que é muito bom sobre a Terra plana que fala que muitas pessoas elas têm uma carência de pertencer a algo, né? Carência de tipo era uma pessoa excluída da sociedade e encontra em certos grupos, né, um lugar onde ela tem voz. Então acaba às vezes a pessoa nem acredita tanto naquilo, mas como ela pertence a um grupo, ou a algumas pessoas que vão ouvir o que ela tem a dizer, ela acaba aceitando esses argumentos sem pé nem cabeça que afirmam que a Terra seria um disco, né? Então, mais uma vez eu digo que é importante ter divulgadores científicos que falem de uma maneira simples, né? Democratizem, né, esses conhecimentos todos para que todo mundo tenha uma referência aí para buscar quando as dúvidas surgirem. Essa questão da democratização aí da ciência é muito complicada, porque, por exemplo, atualmente eu tô aqui na Inglaterra e eu não tenho como ir em escolas, quer dizer, eu tenho como ir em escolas aqui da Inglaterra, mas no sentido de, por exemplo, eu tenho a sensação de que assim, eu fiz a minha graduação na UFRJ, que é pública, e eu fiz o meu mestrado na USP também, que é uma universidade pública. Enfim, eu tenho a sensação de que eu devo um retorno às pessoas, sabe? Então, assim, porque, por exemplo, eu poderia simplesmente falar, vou fazer agora só divulgação em inglês, porque eu tô aqui na Inglaterra, e aqui divulgação é paga. Então, eu poderia simplesmente fazer divulgação aqui, em inglês, e assim, e é isso. Mas não, eu acho que eu tenho... mas eu só consigo fazer isso em português pela internet. Então, ou seja, pelo YouTube, ou seja, pelo Twitter, Instagram, etc.
E eu acho que isso não é democratizar a ciência. Eu não acho que eu tô democratizando a ciência, porque, por exemplo, eu não tô indo nas escolas. Eu não tô indo até quem não tem internet. Então, eu acho que isso é uma discussão muito ampla e que requer aí, assim, ainda muito trabalho, sabe? Porque tem muita gente que não tem acesso à internet e essas pessoas, acho que elas têm o direito de ter acesso a uma educação de qualidade e ter um contato com a ciência. Mas, enfim, tem essa questão do efeito Carl Sagan, que é basicamente quando os acadêmicos, as pessoas da própria comunidade acadêmica acha que só porque você faz divulgação você tem que ser um cientista ruim, porque você gasta tempo da pesquisa para fazer divulgação, sendo que a maioria dos casos não é assim. A gente gasta tempo que a gente devia estar em lazer, devia estar vendo um filme, um fim de semana, fazendo divulgação científica, gravando vídeo, escrevendo roteiro, enfim, postando coisas de astronomia, etc, etc. Então, não é bem assim. Eu acho que, felizmente, isso está começando a mudar. Eu acho que o Brasil agora está indo aí para um caminho bom, nesse sentido, que as pessoas estão começando a valorizar mais divulgação científica. Mas eu acho que também tem um grande caminho a ser seguido para a aceitação da divulgação como uma necessidade e não como essa questão porque fulano tá querendo aparecer porque faz divulgação científica. E não é bem assim, né? Pô, se quisesse aparecer, tomar banho de Nutella, fazia tantas coisas aqui, dão mais visibilidade do que ficar falando de buraco negro. Fazia coisas mais, assim, que fossem mais efetivas, né? Não sei, querer aparecer falando de ciência que ninguém quer escutar, né? Quase ninguém. Vamos dar uma coisa que o algoritmo goste, né? Exatamente. O algoritmo não gosta muito de ciência. Tá sendo um pouco efetivo, né? Então. Mas eu acho que é isso. Mas beleza, Stefano, a conversa tá bacana. Acho que esse papo que a gente teve aqui vai render uns 2 vídeos, né? Então depois eu vou decidir se eu vou dividir ou não. Mas fala aí do seu canal, convida o pessoal para assistir o seu canal lá, fala um pouquinho do que você está fazendo, né? Você está fazendo uma divulgação científica aí, de Nottingham, no Reino Unido, né? Então faz aí seu jabá. Então, eu criei recentemente um canal pessoal, em que eu falo também de astronomia, mas não necessariamente vou falar de astronomia. Por exemplo, eu tenho um vídeo sobre como que eu vim parar aqui na Inglaterra, né? Eu conto um pouco aí da minha trajetória acadêmica. Então vão ser vídeos aí que flertam talvez um pouco mais, tem um ar um pouco mais pessoal, mas que também fale sobre ciência. E tem também o projeto que eu faço parte, que é o AstroTubers, que fala basicamente sobre ciência e astronomia e conta com vários astrônomos do Brasil, né? E também eu também faço divulgação pelo Twitter, enfim, sempre eu tô postando coisas de astronomia lá, e tem vários projetinhos legais de astronomia pelo Twitter, que também tem a participação de um monte de gente, de um monte de astrônomo. E é isso, se inscrevam lá no AstroTubers, se inscrevam lá no meu canal e vamos divulgar ideias. Ideias que valham a pena. As redes dela, Twitter, canal, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. E valeu pelo papo aí sobre divulgação científica, sobre esse fim do mundo que nunca chega, né? É interessante, né? Trazer gente que divulga ciência aqui para mostrar mais ou menos como é o cenário que a gente encontra, né, para fazer essa divulgação. Mais uma vez, obrigado, né, por disponibilizar seu tempo aí nesse fuso horário maluco aqui, né, Brasil e Inglaterra. E é isso, Obrigada pessoal. Obrigada a você pelo convite. E você tem mais algum recado que você queria deixar? Bem, acho que o recado que eu gostaria de deixar é: valorizem os divulgadores, valorizem a divulgação da ciência, porque isso dá muito trabalho pra gente. E dá trabalho, assim, a gente gasta o nosso tempo, não gasta, né? Mas a gente investe o nosso tempo em alguma coisa que a gente realmente acredita que vai ser bom para a sociedade. Então, assim, valorizem os divulgadores, assim, que fazem um trabalho com responsabilidade, Então, divulguem os vídeos que vocês gostam, curtam, para dar força, sabe? Porque às vezes com essa falta de... não diria... acho que a falta de credibilidade que o cientista tem hoje no Brasil, é importante ter a força das pessoas, ter a força da população. Sim. Acho que é isso.
ainda mais nessa época de pandemia, onde a ciência é tão, né, necessária para que as pessoas entendam a gravidade da situação. Mas então é isso, recado dado. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Se inscreva lá no canal da Stephanie, vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, um grande abraço para vocês. E hasta.